Zack era uma criança feia, órfã de bala, que quase foi queimada até a morte pelo padrasto quando era jovem e foi adotada por canibais abusivos que o alimentavam com corpos de crianças mortas todos os dias. Ao longo dos anos, ele era espancado enquanto enterrava os corpos de seus amigos de infância. Mas quando viu o crânio de seu irmão depois que ele foi comido vivo, sua mente começou a desmoronar. Então, quando ele assistiu a um filme naquela noite sobre um serial killer se aproximando de um casal na floresta antes de matá-los, sua sanidade finalmente se quebrou, e ele percebeu que era isso que precisava fazer. Enquanto seus pais repugnantes dormiam, ele pegou uma faca da cozinha enquanto caminhava em direção ao quarto deles e ficou sobre o corpo de seu pai antes de esfaqueá-lo até a morte. Todos os anos de abuso que ele suportou o levaram a matar seus pais adotivos inúteis, mas ele não pôde deixar de sorrir ao finalmente ter recuperado sua liberdade. Depois de deixar sua prisão, ele começou a andar sem rumo até que um carro o molhou. Mas quando a senhora veio se desculpar, percebeu que ele estava segurando uma faca ensanguentada e disse que ele deveria voltar rapidamente para sua casa. No entanto, Zack disse a ela que nunca teve um lar, e enquanto as cenas do filme passavam em sua mente, ele decidiu tirar a vida dela também antes de entrar no carro dela para dormir à noite. Quando a manhã chegou, um idoso senil se aproximou do carro e começou a bater na janela, perguntando se havia alguém lá dentro. Quando Zack abriu a porta pronto para matá-lo, o velho perguntou a Zack se ele estava acampando com seus pais, dizendo que era cego e não podia ver. Então, quando o estômago de Zack roncou, o homem percebeu que ele estava faminto, então o levou de volta para sua casa antes de convidá-lo para entrar. Enquanto ele comia, o homem perguntou como ele se perdeu na floresta e disse que ele poderia ficar com ele até encontrarem sua família. Quando Zack perguntou por que ele estava ajudando, o homem revelou que era porque se sentia solitário e que não falava com ninguém há anos. Naquela noite, um desejo profundo começou a impedir Zack de adormecer, e ele percebeu que sua faca era a única maneira de se satisfazer. Mas ao começar a caminhar em direção à cama do velho, percebeu que matá-lo não seria satisfatório, então decidiu caminhar pelos becos da cidade à noite. Poucos momentos depois, quando um perdedor aleatório esbarrou nele, Zack sacou sua faca e esfaqueou o homem, matando-o naquele instante. No entanto, o impulso continuava a incomodá-lo, mas com sua faca cega, ele decidiu que agora era inútil, assim como sua vida. Depois de voltar para casa, o velho sentiu o cheiro de sangue e se perguntou onde ele tinha ido. Então Zack revelou que matou um homem para satisfazer seus desejos. Quando o velho ouviu suas palavras, perguntou o que ele queria fazer agora e cobriu Zack dizendo-lhe para dormir em paz. De manhã, o velho saiu de casa, mas mesmo quando a noite chegou, ele ainda não tinha voltado. Na mesa, Zack viu uma carta dizendo que ele foi pegar leite, mas não conseguiu entender o que estava escrito, já que nunca aprendeu a ler. As horas começaram a passar, e Zack começou a perder a cabeça, pensando que foi abandonado mais uma vez, e destruiu toda a casa até encontrar uma faca entre os escombros. Pela floresta, ele começou a andar até encontrar um grupo de pessoas ao lado de um carro de polícia e viu o corpo de seu velho coberto embaixo. Ao mesmo tempo, um casal repugnante estava feliz por ter matado o avô pobre por algumas moedas, mas quando viram Zack olhando para eles, o homem disse a Zack para tirar sua cara feia da vista dele. No entanto, Zack viu que eles pareciam felizes e percebeu que todo esse tempo eram pessoas com aparência feliz que satisfaziam seu desejo. Então ele puxou sua faca enquanto o homem caía no chão e o esfaqueou até a morte antes de correr em direção à namorada dele. Ele matou os dois naquela noite, mas tudo em que conseguia pensar era no velho perguntando o que ele queria fazer. Então ele respondeu que queria destruir as pessoas felizes que estavam aproveitando suas vidas e fazê-las cair em desespero. Ele sabia que era um monstro, mas desejava que o velho, a única pessoa que se importou com ele durante toda a sua vida, não tivesse morrido. No entanto, Zack não foi o único a suportar o abuso de pais horríveis, porque durante os anos seguintes, uma jovem chamada Rachel voltava para casa para encontrar seu pai alcoólatra que gritava com ela por ser mentalmente doente e batia em sua mãe diante de seus olhos. No entanto, ela ria histericamente de tudo isso, e não importava quantas vezes Rachel pedisse para que a ouvissem. Nenhum deles o fazia. Naquela noite, sua mãe prometeu fazê-lo gritar, e quando Rachel tentou pedir para que a ouvisse, ela deu-lhe um tapa no rosto, dizendo que ela era a razão de estarem presas nesse inferno. Mesmo assim, Rachel tentou pedir para ela ouvir mais uma vez, mas sua mãe gritou para que ela apenas fosse para o seu quarto. Meses depois, Rachel revelaria em um hospital psiquiátrico que ela só queria cuidar de um cachorrinho doente. Mas depois de ver o cachorrinho desmaiar, tudo o que ela se lembrava era de estar em seu quarto consertando aquele cachorrinho. Depois de ter consertado o pobre cachorro, o pai gritou com a esposa novamente, e enquanto ela descia as escadas, ouviu a mãe gritando por sua vida. Mas quando abriu a porta, viu o corpo sem vida da mãe.
Assim que seu pai percebeu que ela viu tudo, ele disse que ela seria a próxima. E embora Rachel tenha tentado fugir, seu pai começou a persegui-la até que ela entrou em seu quarto e trancou a porta. Ela tentou dizer ao cachorrinho para não ter medo, mas seu pai arrombou a porta dizendo que ela era tão louca quanto ele pela forma como matou o cachorrinho e o costurou, tudo para que pudesse fazer o cachorro ser dela. Enquanto ele ria de como todos eles eram loucos, ele disse a ela que ninguém jamais sentiria falta dela. Mas ela puxou uma arma e apontou para o pai, dizendo que era a arma da mãe dela. Depois de contar essa história ao médico, no entanto, ele a hipnotizou para apagar todas as suas memórias, e ela acordou em um hospital isolado se perguntando por que estava em um lugar completamente diferente. Ao sair do quarto, ela ouviu o som de um elevador abrindo, e depois de entrar, o sistema de som anunciou que o sacrifício havia sido selecionado. Eventualmente, ela chegou a um andar chamado Área de Recreação, mas enquanto andava tentando encontrar a saída, ouviu o som de vidro quebrando, então começou a correr ao perceber que alguém a estava seguindo. Enquanto continuava correndo, viu manchas de sangue no chão junto com um pássaro que estava ferido. Mas depois de dizer que iria tratá-lo, uma explosão da parede matou o pássaro. Zack saiu rindo, contente que o rosto esperançoso dela tinha se transformado em desespero, e disse que daria a ela 3 segundos para fugir gritando por sua vida. Quando ele começou a contar, Rachel tentou fugir, mas Zack começou a persegui-la até que ela chegou a um depósito abandonado. Depois de procurar onde se esconder, Zack conseguiu alcançá-la, e quando entrou na sala, ele se perguntou onde ela estava escondida. Então ele começou a perfurar todas as caixas com sua foice, quase acertando seu corpo antes de perceber que ela estava escondida em outro lugar. Enquanto ele caminhava para fora, Rachel sabia que precisava fugir antes que ele a encontrasse. Mas quando voltou para ver o pássaro, a vida em seus olhos desapareceu, e ela jurou que consertaria o pássaro, dizendo que ele se tornaria dela para sempre. Depois de costurar o pássaro, ela começou a correr de volta para o elevador, mas Zack conseguiu encontrá-la, dizendo que não lhe daria mais tempo para escapar. Quando ele saltou para golpeá-la, ela se abaixou e tentou fugir, mas Zack continuou rindo histericamente e correu atrás dela. Mas mesmo quando o elevador abriu, ele continuou a diminuir a distância, até que ela conseguiu fechar os portões por pouco antes que ele a despedaçasse, e o elevador começou a levá-la para cima. Alguns momentos depois, ela chegou ao 2º andar e viu que estava de volta dentro do hospital que reconhecia. Do corredor escuro, ela ouviu o som de um homem correndo em sua direção, então começou a tentar escapar. Mas o homem a alcançou, dizendo que era Danny, o médico que a estava aconselhando. Enquanto olhava para o rosto dele, ela se perguntou se ele era realmente a mesma pessoa. Zack viu a maneira como ela tinha costurado o pássaro morto. Ao mesmo tempo, o médico disse a Rachel que estava esperando por ela e a levou para uma sala escura, onde disse que queria seus olhos perfeitos. Então ele agarrou sua mão e começou a arrastá-la para uma sala de cirurgia, dizendo que queria dar uma olhada em seus olhos, e que eles eram tão bonitos quanto os olhos mortos de sua mãe. Ele se lembrou do dia em que sua mãe se ECKO e disse que faria qualquer coisa pelos olhos dela, mas precisava que ela procurasse algo primeiro na sala dos fundos. Quando ela entrou, viu centenas de potes cheios de globos oculares e quando Danny apareceu por trás, ele disse que estava procurando os olhos atrás dela. Então, depois que ela os entregou a ele, ele disse para ela não fugir porque se arrependeria. Depois de sair da sala, Rachel percebeu que precisava encontrar uma saída, e ao ver um pé de cabra no chão, começou a tentar abrir a porta. Mas assim que abriu, percebeu que Danny estava atrás dela. Ele disse que aquele era o andar dele e que nunca permitiria que seus belos olhos escapassem dele, então prometeu tirar seus olhos para si. Enquanto ele começava a arrastá-la de volta para a mesa, ele disse que arrancaria aqueles olhos, mas ela implorou para ele parar antes de desistir, dizendo que queria voltar para seus pais. Então Danny prometeu que ela encontraria seus pais em breve, já que eles estavam esperando por ela no inferno. Naquele momento, as memórias de sua família morta finalmente reapareceram em sua mente, mas quando o médico tentou pedir que ela respondesse, ela parou de dizer qualquer coisa. Depois de ver a expressão deprimente no rosto dela, ele disse que finalmente teria os olhos dela só para ele. Mas naquele momento, uma foice perfurou profundamente seu corpo. Zack conseguiu matar Danny, feliz por ter conseguido acabar com a vida de mais uma vítima feliz. No entanto, ele estava pronto para matar Rachel e disse-lhe para fugir e lutar por sua vida. Mas quando ele puxou a foice em direção ao pescoço dela, percebeu que ela não estava gritando e se perguntou se ela queria viver. Naquele momento, um sino começou a tocar dizendo que uma das regras havia sido violada, tornando Zack o novo sacrifício. Depois de ouvir aquelas palavras, ele percebeu que deveria começar a correr, mas assim que ele se foi, as memórias de Rachel voltaram, e ela percebeu que não deveria estar viva.
Enquanto Zack tentava arrombar a porta do elevador, Rachel começou a se aproximar dele, dizendo que tinha um favor a pedir. E ao olhar em seus olhos, ela pediu que ele a matasse. Quando ouviu essas palavras, Zack se perguntou se essa louca era mais maluca do que ele, e disse para ela parar de dizer coisas que eram mais nojentas do que seu rosto queimado. No entanto, ela perguntou se ele a eliminaria depois que ela abrisse a porta, mas ele a empurrou e disse para ela tirá-los de lá primeiro. Então, ela começou a voltar e depois de encontrar o corpo do médico, lembrou-se dele dizendo que era o andar dele, então começou a procurar nas roupas dele. Enquanto Zack continuava batendo na porta, ela se abriu naquele momento, e Rachel revelou que a chave estava dentro dos bolsos do médico. Vendo que ela era inteligente, ele prometeu realizar seu desejo e acabar com a vida dela se ela o ajudasse a sair, esperando que o rosto dela estivesse melhor para matar até lá. Ouvir essas palavras deu-lhe esperança, e ela prometeu fazer o seu melhor. Quando ele começou a se afastar, perguntou qual era o nome dela. Então ela se apresentou como Rachel Gardner, e o serial killer se apresentou como Zack. Quando chegaram ao terceiro andar, ela percebeu que havia algo dentro da água, mas Zack disse para ela continuar andando. Antes de muito tempo, eles chegaram a um cemitério, e Rachel começou a olhar para um buraco, desejando poder ser enterrada já. Mas Zack ficou assustado com o rosto horrendo dela e gritou para que ela voltasse a si. Quando chegaram a outro cemitério, Rachel começou a ler a inscrição em uma pedra e percebeu que as lápides eram para todas as pessoas que foram mortas. Nesse momento, ela notou uma lápide separada e percebeu que seu nome estava inscrito nela. Ao mesmo tempo, ela avistou outra sepultura e eles perceberam que estava sendo preparada para Zack. No entanto, ele pensou que poderia profanar a morte e tentou destruí-la, mas Rachel disse-lhe que ele só quebraria sua foice. Naquele momento, ela descobriu uma abertura na parede, então disse-lhe para tentar encontrar a saída enquanto isso. Mas ele disse-lhe para tentar consertar seu rosto inútil. No entanto, quando ela estava prestes a entrar, disse-lhe para não destruir sua sepultura, para que ela pudesse deitar lá quando ele estivesse pronto para matá-la. Mas suas palavras fizeram Zack tremer. Enquanto ela caminhava pelo corredor, descobriu que a porta estava trancada no final, mas notou uma carta e percebeu que quem a escreveu tinha preparado a sepultura para ela. Enquanto isso, Zack estava completamente perdido em encontrar uma saída, mas como sua sepultura o deixava inquieto, ele avistou uma picareta e decidiu destruí-la. Quando ele quebrou a borda com sucesso, começou a destruir o resto das lápides. Por sorte, uma pedra caiu em um interruptor e destrancou a porta no corredor. Então Rachel a abriu, mas se perguntou se o idiota sem noção tinha descoberto isso intencionalmente por conta própria. Enquanto ela caminhava pelo novo corredor, chegou a uma sala e começou a ouvir uma voz misteriosa. Notando um registro, ela decidiu dar uma olhada e descobriu que era um registro de todos que foram mortos no prédio. Nesse momento, ela encontrou seu próprio registro, mas não se abalou com isso. Por outro lado, Zack continuou sua devastação dos túmulos, mas logo percebeu que apenas a lápide de Rachel restava. A lembrança do aviso severo dela o deixou com medo, então ele jogou fora a picareta. Bem nesse momento, ela apareceu diante dele e notou a destruição, mas ao revelar os documentos, ela mostrou a ele seu próprio documento e começou a ler sobre um Isaac Foster sendo colocado em um orfanato ilegal que o abusou até o dia em que seus pais morreram. Antes que ela pudesse continuar, Zack perguntou como ela se sentia depois de ler aquilo e revelou que seu verdadeiro nome era Isaac Foster, perguntando se ela tinha medo dele. Mas quando ela disse a ele que não estava, ele revelou que uma garota diferente já havia dito a mesma coisa. Porque dentro de um beco escuro uma noite, ele conseguiu alcançar uma garota e perguntou se ela tinha medo dele. No entanto, ela disse que na verdade era fã dele. E continuou dizendo que foi uma honra encontrá-lo aqui depois de todo esse tempo. Quando ela tentou dizer que ele era másculo e começou a acariciá-lo, ele a agarrou pela cabeça e a jogou no chão, perguntando o que diabos ela estava falando. Então ele deu a ela 5 segundos para fugir, mas depois de alcançar ela novamente, ele se perguntou por que ela correria se não estivesse com medo. No entanto, ela revelou que qualquer um teria medo de ser morto e chorou por alguém para salvá-la. Mas Zack disse que odiava mentiras e terminou com a vida dela. Rachel se perguntou o que diabos essa história deprimente tinha a ver com ela, e disse que pode começar a correr se isso significasse que ele a mataria. Zack lembrou que essa garota era louca, então decidiu destruir sua lápide, dizendo-lhe que ela não morreria aqui, mas ela ficou triste ao perceber que ainda não morreria. Esperando fazê-la se sentir melhor, ele disse que a tiraria de sua miséria assim que estivesse seguro fora deste prédio. Então ele voltou para o elevador e, ao perceber que não conseguia abri-lo, Rachel disse para ele olhar dentro da água, esperando que ele encontrasse um interruptor. Desesperado para sair, Zack começou a procurar na água, mas Rachel achou que ele não tinha a verdadeira intenção de matá-la. Quando ele se perguntou por que ela mesma não fazia isso, ela disse que era um pecado terrível e que era porque Deus disse. Então deve ser verdade. Depois de ouvir essas palavras, no entanto, Zack disse a ela para mostrar alguma emoção, dizendo que isso motivaria a acabar com a vida dela. Mas quando ela não conseguiu nem fingir estar com medo, ele percebeu que ela já estava morta por dentro.
Nesse momento, ele pisou em um interruptor e quando uma porta se abriu no corredor, Rachel decidiu ver o que havia dentro. Logo, ela encontrou uma carta e uma flor e se perguntou quem as colocou ali. Ao mesmo tempo, Zack se cansou de esperar na água, mas quando as luzes se apagaram naquele instante, uma criança misteriosa apareceu diante dele. A criança se perguntou por que ele destruiu os túmulos, já que achava que seu próprio túmulo era um encaixe perfeito para ele. No entanto, Zack ficou assustado com a ideia e tentou atacá-lo, mas ele pulou para longe. Quando o garoto revelou que seu nome é Ed, ele conseguiu desviar da foice antes de se esquivar novamente. Então ele começou a dizer que se apaixonou por Rachel e revelou que pretende fazer o túmulo perfeito para ela, pois achava que ela era sua peça que faltava. Mas Zack disse a ele que a única coisa que faltava era seu cérebro inútil. What did he say? O que ele disse? No entanto, Ed tinha certeza de que ela era perfeita para ele e disse a Zack que a tiraria de seu sofrimento. Irritado com suas palavras, Zack tentou atacá-lo, mas ele desapareceu na escuridão. Enquanto isso, Rachel descobriu que a última porta foi desbloqueada, então ela decidiu usar uma lanterna e encontrou outra carta dentro. Nesse momento, Ed apareceu atrás dela dizendo que veio realizar o desejo de morte dela, e ficaria feliz em enviá-la para outro mundo, porque achava que Zack era muito fraco e inútil para fazer o trabalho. Por outro lado, Zack começou a gritar por Rachel ao pensar que o garoto estranho poderia tentar convencê-la a abandoná-lo. Então ele decidiu encontrar outro caminho. Ao mesmo tempo, Rachel começou a recuar para a parede enquanto Ed continuava tentando convencê-la, mas ela disse a ele que já tinha se prometido a Zack. Nesse momento, Zack chegou ao lado oposto da parede, então Ed disse a ela para escolher uma última vez quem ela desejava que acabasse com sua vida. Quando ela quase o escolheu, Zack bateu na parede e começou a gritar que ele era o único que poderia matá-la, e até jurou por Deus que o faria. Então, depois de perguntar se ele realmente jurou por Deus, ele disse a ela que sim, e que ela precisava ficar viva até lá, então ela implorou para ele atravessar a parede. Com um golpe, Zack destruiu a parede e entrou pela abertura. Mas ao perceberem que Ed havia sumido, Zack gritou para Rachel se tornar útil para ele se ela quisesse morrer. Mas ela se perguntou se ele realmente quis dizer aquelas palavras. Ela disse a ele que ele jurou por Deus e continuou repetindo as palavras a Deus, pedindo que ele jurasse por Deus que a mataria repetidamente. Então ele a empurrou dizendo que realmente odiava nada mais do que mentiras. No entanto, eles precisavam encontrar o garoto Ed primeiro. Então Rachel disse que ele estava no corredor e eles começaram a sair. Logo, chegaram ao fim do corredor, mas perceberam que Ed já estava esperando por eles. Quando ele começou a perguntar como poderia persuadi-la, ele pulou nela com sua pá, mas Zack bloqueou o ataque e ele saltou para longe. Relutante em aceitar a derrota, Ed atacou novamente, mas recuou a tempo. Nesse momento, as luzes se apagaram, então ele desapareceu na escuridão, mas começou a bater em Zack enquanto desaparecia diante de seus olhos. Com Zack ficando desesperado, ele disse a Rachel para encontrar o interruptor de luz. Então ela se apressou, mas Ed desviou de outro ataque antes de recuar na escuridão. Quando Rachel decidiu se esconder atrás de uma lápide, ela notou um belo túmulo que já estava preparado para ela. Assim que o admirou, Ed tirou-lhe o fôlego e começou a dizer que lhe daria um bom enterro assim que ela concordasse em morrer. No entanto, quando ele levantou a pá para acabar com ela, ela caiu no buraco, e o inútil e podre cretino pensou que finalmente poderia matá-la. Imediatamente, ela iluminou-o com sua lanterna e empurrou-o contra a lápide antes de pegar seu controle remoto, conseguindo acender as luzes novamente. Zack arrancou a máscara feia antes de enviá-lo para o Nirvana. Quando ele tentou dizer que a sepultura teria sido um ajuste perfeito para Rachel, Zack empurrou a lápide sobre seu corpo, enterrando-o para sempre. Com o cretino finalmente fora de cena, Zack se perguntou como encontraria um elevador. Então Rachel apertou um botão no controle remoto, e eles perceberam que estava atrás da cachoeira. Assim, eles entraram e ele subiu para outro andar. Quando o elevador abriu, perceberam que estavam em outro lugar desconhecido. Quando Rachel descobriu que o portão estava trancado, ela disse a Zack que o prédio provavelmente estava vazio. No entanto, ele disse que era a única saída deles e tentou quebrar a cela, mas percebeu que era muito sólida. Naquele momento, o alarme disparou, mas Zack a salvou quando uma metralhadora disparou. Quando as balas acabaram, eles começaram a ouvir uma voz no sistema de som e uma garota assustadora e inútil anunciou que estava esperando pela chegada deles. Ela lhes disse que é a juíza deste andar e disse que iria puni-los por todos os seus pecados, então o portão se abriu naquele instante. Quando chegaram a uma porta trancada, a garota ordenou que tirassem suas fotos de identificação como qualquer outro criminoso inútil. Quando terminaram, notaram a saída, mas ao chegarem em uma sala escura, viram os desenhos feios e assustadores nas paredes e a garota anunciou que cada desenho representa sua punição. Na esperança de encontrar a saída, Zack decidiu verificar outra sala, mas descobriu que estava cheia de fantoches feios e assustadores, então ele disse a Rachel para encontrar uma saída. No entanto, quando começou a perder a paciência, ele notou uma cadeira de madeira e decidiu sentar-se como se fosse seu trono. Quando Rachel tentou avisá-lo que era uma cadeira elétrica, as luzes se apagaram e Zack percebeu que estava preso.
Nesse momento, uma TV apareceu diante deles e a garota inútil e assustadora os deu boas-vindas ao seu andar. O nome dela era Cat e ela revelou que seria a juíza dos crimes deles. Ao pisar em um botão, a cadeira eletrocutou Zack, quase fritando seu cérebro inútil, mas ela a desligou. Rachel se perguntou se ele já estava morto, mas ele começou a ameaçar matar a maluca assim que fosse libertado. No entanto, ela revelou que ele só seria libertado se Rachel descobrisse como parar a eletrocução. Naquele momento, os fantoches ganharam vida, mas Zack percebeu que estava prestes a perder seu cérebro inútil e implorou a Rachel para encontrar uma solução. Então, enquanto a cadeira o eletrocutava mais uma vez, Rachel começou a estudar os fantoches e pensou que eles estavam ali por um motivo. Assim, quando puxou a foice, começou a cortá-los um após o outro, até que a eletrocução parou. Com Zack inconsciente, ela começou a se perguntar se ele ainda estava vivo, mas ele gritou com ela por demorar tanto, já que quase perdeu o cérebro. Nesse momento, Cat apareceu na TV, mas Zack quebrou seu rosto inútil. No entanto, eles continuaram ouvindo a voz dela pelo sistema de som enquanto ela decidia abrir a saída. Logo, eles chegaram a um aviso, e Rachel tentou dizer a Zack que a sala seria pior do que a última, mas seu cérebro frito achou que ele era invencível, então ele decidiu entrar de qualquer maneira. Imediatamente, a porta o selou lá dentro, mas Zack achou que a sala era apenas um lixo inútil. Quando Cat apareceu na TV deles, ela começou a explicar o próximo desafio e disse que eles deviam resolver o quebra-cabeça antes de serem mortos por gás tóxico. Naquele momento, um alarme começou a soar, e o gás tóxico foi liberado na sala. Esperando manter Rachel viva, Zack tentou colocar a máscara de oxigênio nela, dizendo que sua vida inútil dependia da sobrevivência dela, mas ela não se importava com a própria vida, e disse para ele se salvar primeiro. Quando ela notou um cadáver, pensou que devia ser uma pista, então Zack o chutou. Nesse momento, ela avistou a escrita no chão e se perguntou o que significava. No entanto, ela começou a ficar doente por causa do gás, então Zack colocou a máscara nela dizendo para ela ficar viva a qualquer custo. Então ela disse para ele colocar um pé na balança, esperando que pudessem resolver o enigma equilibrando o peso. Quando ela conseguiu, descobriu que a saída ainda não estava aberta e se perguntou por que ainda não tinham sido libertados. Então ela decidiu procurar mais pistas e tirou a máscara, mas o gás começou a enfraquecer seu corpo, e à medida que piorava, pensou que estava prestes a morrer. Mas Zack a segurou antes que desmaiasse e colocou a máscara nela dizendo que eles devem sobreviver. Enquanto suas palavras a inspiravam, ela decidiu procurar novas pistas e logo notou uma abertura no teto. Quando ela se perguntou como poderiam procurar lá dentro, Zack a jogou no teto de uma vez. Lá dentro, ela conseguiu encontrar um cartão-chave, mas quando Zack percebeu que ela estava doente demais para usá-lo, ele tentou colocá-lo na máquina. No entanto, seu cérebro idiota não conseguiu entender e ele acabou dobrando o cartão. Naquele momento, Cat revelou que o tempo dele já havia acabado e decidiu aumentar o gás tóxico. Mas com Zack determinado a sobreviver, Rachel percebeu que poderia criar uma bomba usando o gás e baterias. Mas assim que a criou, ela desmaiou e a bomba explodiu naquele instante, destruindo toda a sala. Felizmente, eles conseguiram sobreviver à explosão, mas Rachel caiu novamente, pois estava fraca por inalar o gás. No entanto, quando conseguiu se levantar, começaram a caminhar em direção ao próximo desafio. Mas quando Zack percebeu que Rachel estava tendo dificuldade para seguir em frente, ele decidiu deixá-la descansar. Algumas horas depois, eles começaram a caminhar em direção à próxima sala, mas Cat usou o sistema de som novamente dizendo que era admirável como ambos estavam usando um ao outro para satisfazer seus desejos, mas se perguntou qual deles era a verdadeira ferramenta. Zack se perguntou o que diabos ela quis dizer com isso, mas ela disse que ele descobriria em breve. Eventualmente, eles chegaram a uma cela e notaram uma casa de bonecas, então Cat revelou que só poderiam sair se um deles conseguisse resolver o enigma. Com Zack muito tolo para fazer qualquer coisa, Rachel decidiu resolvê-lo, esperando que ele rearranjasse a casa de bonecas em vez disso. Quando uma gaveta se abriu diante de Rachel, ela viu um problema de matemática e, após resolvê-lo, percebeu que os números se referiam à página e às frases escritas dentro de um livro. Então, depois de decifrar o código e combinar as palavras, ela disse a Zack para colocar o boneco do homem na sala de estar. Quando ele fez isso, outra gaveta se abriu, então ela disse para ele colocar o boneco da mulher ao lado. No entanto, ao pegar um boneco com bandagens que parecia exatamente com ele percebeu que esse desafio foi criado especificamente para fazê-lo reviver seu passado. À medida que as memórias começaram a assombrá-lo, sua raiva cresceu e ele tentou destruir a casa de bonecas. Mas Cat disse a ele que ficaria preso na cela para sempre, então ele decidiu poupá-la. Mas ficou ainda pior, pois a boneca o lembrava de como costumava comer as outras crianças mortas, e de como era constantemente abusado por seus pais adotivos inúteis. Cat continuou lembrando-o de que ele não era nada além de uma ferramenta inútil durante toda a sua vida, e que mesmo agora, estava sendo usado por Rachel para ajudá-los a escapar. Com todas aquelas memórias voltando, ele destruiu todo o cenário, mas Cat revelou que eles já haviam passado o desafio.
Imediatamente o portão os selou, separando-os em duas celas diferentes, e Rachel se perguntou se a casa de bonecas estava começando a fazê-lo perder a cabeça. Quando Cat decidiu se revelar a eles, disse que só seriam libertados se tomassem uma injeção da seringa. No entanto, com uma das agulhas contendo um veneno fatal, Zack se perguntou qual deles sobreviveria, mas Cat decidiu ir embora. Rachel queria tomar as duas injeções, já que queria morrer de qualquer forma, mas Zack sabia que estaria ferrado uma vez que ela morresse, e disse para ela ficar viva até que ele estivesse morto. Antes que ela percebesse, ele pegou a agulha dela e injetou ambas em seu corpo. Assim que a porta se abriu, ele começou a sair, mas Rachel estava preocupada que ele logo perdesse a consciência. Em pouco tempo, Zack ficou totalmente exausto enquanto as memórias do seu passado continuavam a passar pela sua mente. Assim que Rachel apareceu diante dele, ele preparou sua foice para acabar com ela, mas ela nem sequer piscou e lembrou de que já havia concordado em ajudá-lo a escapar para que ele cumprisse sua promessa de enviá-la para o além. Com medo de ficar preso para sempre, Zack decidiu libertá-la e pediu que ela permanecesse viva até que ele a matasse, dizendo que não odiava nada mais do que mentirosos antes de empurrá-la. Quando começou a perder a cabeça por causa das drogas, Rachel começou a fugir, esperando salvá-lo permanecendo viva. Mas quando entrou em outra sala, percebeu que era um beco sem saída, mas Zack continuou se aproximando dela, pronto para tirar sua vida. Percebendo que não tinha para onde correr, Rachel decidiu se render, mas quando Zack levantou sua foice, uma bala perfurou seu braço, e Rachel notou as armas apontadas para eles. Nesse momento, Cat apareceu diante deles, dizendo que estavam na sala de fuzilamento, e que poderia facilmente acabar com suas vidas inúteis com seu controle remoto. Quando Zack conseguiu se levantar, tentou destruir o vidro, mas uma bala perfurou sua perna imediatamente. Percebendo que ele poderia estar ferido, Rachel tentou ajudá-lo, mas ele gritou para ela se afastar, com medo de perder a cabeça novamente. Para igualar as coisas, Kathy revelou a arma no chão e disse a Rachel para matar Zack antes que ele a matasse. No entanto, quando ela decidiu pegar a arma, Zack disse para ela acabar com ele. Mas ela recusou, dizendo que eles não se tornariam marionetes daquela mulher, porque era escolha deles matar ou ser morto, e que eles não eram ferramentas para serem usadas. Ouvindo essas palavras, Zack desejou que ela não dissesse coisas tão interessantes agora e não conseguiu se conter, então pediu para ela sorrir logo. Mas quando ela fingiu um sorriso para ele, sua mente começou a se despedaçar. Afinal, ele sabia que não passava de um sorriso falso, mas achava que ver o sorriso verdadeiro dela o tornaria o homem mais feliz do mundo. Só a ideia de matá-la enquanto ela sorria começou a fazê-lo sorrir mais do que qualquer outra pessoa, então ele decidiu se isekaiar para destruir sua própria felicidade. Irritada com a cena, Cash entrou na sala e começou a chamá-los de par de lixos feios e inúteis, que mereciam ser julgados como pecadores. Quando Rachel tentou dizer que não eram marionetes dela, ela deu um tapa no rosto dela, dizendo que Zack merecia sofrer antes de morrer, e chamou Rachel de fracasso inútil por se recusar a matá-lo sozinha. Pronta para acabar com ela, ela apontou as armas para ela, mas Zack recobrou a consciência naquele momento. Quando a vadia feia decidiu pisar na ferida dele, esperando torturar seu corpo inútil antes de finalmente matá-lo, Rachel apontou a arma para ela e ameaçou acabar com sua vida naquele instante. No entanto, Cat disse a ela que a arma nem estava carregada, e fez com que uma de suas armas a disparasse para longe. Mas quando voltou para Zack, Rachel puxou outra arma de sua bolsa e atirou nela. Mesmo assim, Cat sobreviveu e pensou que Rachel havia se tornado uma criminosa perfeita e estava pronta para ser julgada. Mas Zack cortou o braço dela, dizendo que seu rosto repugnante merece ser condenado, e a matou instantaneamente. No entanto, Cat conseguiu rastejar em direção ao controle remoto, determinada a matá-los, mas suas armas dispararam na direção errada até ficarem sem balas. Ao entrar em Nirvana, Zack revelou que as drogas estavam começando a perder efeito e que ele havia recuperado os sentidos. Quando chegaram à sala de controle, Rachel descobriu que Cat estava controlando todo o andar e, finalmente, abriu a porta com os controles. Antes de muito tempo, eles encontraram uma escrita na parede, e Rachel pensou que poderia ser uma pista para encontrar o elevador. Mas quando chegaram a outro corredor, perceberam que era o mesmo lugar por onde passaram quando chegaram pela primeira vez. Então Rachel sugeriu que tentassem a sala de fotos de identificação. Dentro da sala, enquanto Zack se perguntava como abririam o elevador, Rachel notou uma marca e lembrou-se da escrita na parede. Ela pensou que devia ser realmente uma pista e decidiu usar a placa de nome de Zack na indentação. Imediatamente o elevador abriu, e enquanto subiam para outro andar, Zack perguntou como ela acabou nesse prédio inútil. Quando Rachel contou a ele que foi levada a um hospital para aconselhamento após testemunhar um assassinato, revelou que não fazia ideia de como acabou ali. Quando Zack perguntou como ela encontrou sua arma, ela disse que sempre esteve com ela. Nesse momento, o elevador parou e quando Zack desmaiou diante de seus olhos, ela percebeu que ele tinha perdido todo o seu molho vermelho, então decidiu arrastá-lo para fora do elevador.
No entanto, quando ele recuperou a consciência, ela notou seu ferimento e percebeu que sua vida terminaria se ele não fosse tratado. Assim, quando ele perdeu a consciência novamente, ela decidiu procurar primeiros socorros. Quando chegou a uma sala escura, começou a apressar-se em direção ao final. Nesse momento, as velas se acenderam e ela percebeu que estava dentro de uma capela vazia. Ao mesmo tempo, uma fumaça roxa a envolveu, mas quando se dissipou, ela percebeu que era apenas uma ilusão. Ao entrar em outra sala escura, ela continuou a sentir a fumaça roxa ao seu redor. Nesse momento, um cara assustador de olhos brancos apareceu atrás dela, exigindo saber quem ela é. No entanto, quando ela não quis dizer, ele decidiu contar a ela que é o padre desta igreja e se apresentou como Gray. Quando ele disse a ela que este é na verdade o andar dele, Rachel pensou que ele poderia ser outra ameaça desequilibrada e tentou recuar, mas ele disse que ainda não a julgou e não poderia passar nenhum julgamento sobre ela. Quando ele perguntou por que ela estava ali, ela disse que estava tentando salvar seu amigo, então ele revelou que ela só poderia encontrar primeiros socorros no andar do Danny. Depois de perguntar como ela poderia chegar lá, Gray ofereceu-se para levá-la, mas disse que ela deve primeiro passar por uma série de testes na esperança de descobrir quem ela realmente é. Com o tempo se esgotando, Rachel decidiu voltar para Zack, esperando que ele ainda estivesse vivo. Enquanto o ajudava a descansar na parede, ela decidiu contar-lhe sobre o misterioso